Amém. Vamos estar dando início, então, à exposição de hoje. Peço a atenção, então, de todos, como já foi dito aqui, antes da gente iniciar a live. O texto que nós vamos estudar é 1º Livro dos Reis, capítulo 13, onde nós leremos do versículo 7 até o versículo 32. Peço a atenção de todos, pois a leitura é um pouco extensa. Antes de eu iniciar a leitura, eu quero dar um breve contexto para que todo mundo esteja situado aqui, como se a gente já estivesse na leitura bíblica mesmo. O que vem antes dessa história aqui? Todo mundo conhece a história do reinado de Davi. Todo mundo sabe que depois de Davi, quem sucedeu ele no reinado foi Salomão, o filho dele. Depois, Salomão passou o reino para o seu filho, Roboão. Roboão, ele não agiu de forma sábia enquanto governava. Embora o reino de Salomão tivesse sido aquele reino grandioso, vistoso e rico, foi um reino em que ele acabou oprimindo o seu próprio povo por conta da coleta de impostos. Ele pesou sobre o povo a sua mão em coletar impostos, de modo que aquela grandiosidade que estava sendo vista por todos e por todo mundo, estava sendo bancada pelo povo de uma forma muito pesada. Eu sei que todo brasileiro aqui começa a se identificar com isso. Mas todo esse esbanjamento de Salomão, quando ele faleceu e deixa o seu reino para Roboão, as pessoas começam a ver que é uma oportunidade de reaver os termos do contrato. Então, Jeroboão lidera o povo para conversar com Roboão. E ele chega até Roboão e fala: olha, seu pai pesou demais a mão dele sobre nós. É pesado demais o imposto. E Roboão, até então, teve uma atitude sábia em falar assim: espera, eu vou procurar informação, vou procurar sabedoria para lidar com isso e para te dar uma resposta. Até aí tudo bem. E ele foi até aqueles que ajudavam Salomão no administrar do reinado. Eram os conselheiros do rei, do pai dele. E eles conversam com ele e falam: olha, esse povo, tá certo, seu pai pesou demais, libera um pouco ali, amansa um pouco esses impostos, esse peso que está sobre o povo, e eles vão olhar para você e vai falar: poxa, esse cara realmente veio e vai fazer diferença para a gente, esse é um bom rei. Infelizmente, esse conselho não pareceu bem a Roboão. Roboão tinha amigos. E ele foi se aconselhar com seus amigos, que de nada sabiam. E os seus amigos aconselharam ele a fazer exatamente o oposto. Em falar para o povo: olha, se o meu pai pesava a mão, eu vou pesar muito mais. Se o meu pai castigava vocês com chicote, eu vou castigar com escorpião. Ou seja, comigo vai ser uma linha rédea, vai ser coisa bem pior. E o que acontece? O povo não gosta dessa mensagem. E o que acontece no reinado de Israel? Houve um racha, em que 10 tribos abandonaram o reino de Judá. O reino que era da linhagem de Davi foi abandonado. 10 tribos seguiram Jeroboão, o que ficou conhecido como Israel. E 2 tribos ficaram com Roboão. Essa foi a divisão que houve no reinado de Israel. Então ficou ao norte Israel, as 10 tribos, e ao sul ficou as 2 tribos, que seria o reino de Judá. Um pouco depois que isso aconteceu, Jeroboão começou a ter mente de político. E ele começou a pensar o seguinte: olha, eu puxei 10 tribos aqui comigo, só que Jerusalém está no reinado de Roboão. E é lei de Moisés que o povo vá para sacrificar em Jerusalém. E o que pode acontecer? Se eu estou aqui com as minhas 10 tribos e o povo todo ano tem que ir lá para sacrificar na tribo de Judá, no reinado de Judá, pode ser que ele perverta o coração deles e puxe as minhas 10 tribos para ele. Ali ele já estava com um sentimento de posse. Então, Jeroboão, que até então estava tendo boas atitudes, aí ele pisa na casca da banana e erra de vez. Ele faz 2
eu não sei o que o povo de Israel tem com bezerro, mas novamente vem a figura de bezerro, e não somente um, como foi lá com Moisés, mas eles resolvem a situação fazendo 2 bezerros. E eles fazem bezerros de ouro, e eles começam a fazer toda a lei que era para o povo de Israel, no caso, eles fazem uma nova lei, um novo estatuto, uma nova constituição para eles. Ou seja, as festas que vocês iam para sacrificar lá em Judá, lá em Jerusalém, vocês não precisam mais, porque aqui agora existe um novo lugar para vocês sacrificarem, existe um novo Deus para vocês servirem. Jeroboão escorrega de vez. E o que nós temos aqui? Deus levanta um profeta para falar contra essa atitude de Jeroboão. Jeroboão ele tinha criado, da mesma forma que existia um altar para sacrificar lá em Jerusalém, ele faz também um altar para ser sacrificado os animais. No caso, para os 2 bezerros. Esse profeta ele vem para falar contra Jeroboão. E Jeroboão, sentindo-se com toda a autoridade do mundo, o imperador da vez, ele estica a sua mão e fala, olha, prenda-o. Só que ele não recolhe a mão igual eu fiz aqui. A mão dele fica dura. E ele entra em pânico. E ele chega até o profeta e fala, ora aí para mim, para essa mão voltar ao normal. E o profeta ora. E a mão dele volta ao normal. A partir desse momento, esse profeta que foi falar com Jeroboão, que profetizou, que orou e tudo mais, a história começa agora a dar atenção para o que aconteceu com ele depois. E essa história é muito interessante, nós vamos estar aprendendo um pouquinho dela hoje aqui. Então, no sentido disso, nós temos o segmento dessa história aqui. Aqui, o primeiro diálogo se refere a Jeroboão e esse profeta. A partir do versículo 7. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, abardai-me um jumento. Abardaram-lhe um jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Ou, aliás, porque foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta, que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos, abardai-me o jumento.
Eles albardaram. É um trava-língua essa palavra. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão, parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar assim. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Irmãos, essa é uma história no mínimo trágica, né? Eu sei que é um pouco confuso, às vezes a gente olha, é o profeta que o fez voltar pelo caminho, não sei o que tem. Para a gente simplificar, tem o profeta novo e o profeta velho. É falado aqui um velho profeta. A gente pode estar tratando dessa forma para ficar mais entendível a mensagem aqui de hoje. Então, qual é a história? Depois de o profeta ter feito tudo o que fez, Deus deu ordens claras para ele. Você vai voltar por outro caminho, não vai comer pão, não vai beber água. O que acontece? Um profeta daquela cidade, aquela cidade impenitente, chega até esse profeta novo e fala: Não, mas eu também sou profeta. Olha, Deus me enviou um anjo. Mentiroso. Deus me enviou um anjo e mandou que eu levasse você para casa. O profeta novo cai na conversa, vai para lá e Deus fala: Olha, você me desobedeceu e por isso você vai morrer. O resumo da história seria isso. Irmãos, hoje eu quero falar sobre vozes estranhas. Infelizmente, hoje, o tempo que vivemos, o mundo que vivemos, é um mundo em que, assim como naquela época, existem muitas vozes estranhas. As vozes estranhas começaram assim que o mundo era recente. Começou lá no Éden. Começou com Adão e Eva, em que Deus deu uma ordem clara para Adão e Eva. E uma voz estranha chegou e falou o contrário. Nós temos aqui o que acontece com esse profeta novo, a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. Um engano, uma ordem, uma desobediência e morte. Nós temos aqui, e hoje eu quero tratar muito sobre esse assunto, porque cada um de nós devemos ter atenção altíssima com as vozes que nós ouvimos. Existem no mundo muitas vozes estranhas, vozes sutis, vozes que dizem vir da parte de Deus, assim como o profeta fez. E eu quero estar tratando sobre isso. Eu quero trazer hoje 3 verdades irrefutáveis para a nossa vida nos tempos de hoje. Irmãos, a primeira verdade que eu quero destacar aqui é que ordens de Deus são para serem cumpridas. Vou repetir. Ordens de Deus são para serem cumpridas. Deus nos dá ordens. Tem muita gente que pensa o seguinte: o Velho Testamento era a época da lei, hoje é a época da graça. Tem muitas igrejas que têm costume de falar isso, talvez até com uma boa intenção, para poder diferenciar uma época em que a lei pesava sobre o homem, condenava o homem, e hoje a gente tem realmente a graça de Deus, e hoje a gente entende que a graça de Deus é estendida sobre nós, e o peso da lei que nos condenava, Deus encravou na cruz. Tudo bem, só que há um entendimento talvez errado e errôneo que é passado com essa frase também, que naquela época era só lei e que hoje é só graça. Irmãos, no Velho Testamento havia muito da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, o povo de Israel já nem teria saído do Egito. Já nem teria saído de Abraão, porque Deus conhece o futuro. Deus não se depara com enganos da parte dele, erros da parte dele, não. No Velho Testamento nós vemos graça. E no Novo Testamento nós também vemos lei de Deus. Deus abençoe. É erro nosso acreditar que no Novo Testamento só tem graça, não tem nenhuma lei, nenhum mandamento, nenhuma ordenança. E é errado a gente pensar que no Velho Testamento era só lei, era Deus. Tanto é que o pessoal faz diferença. Eles
fazem a diferenciação pensando que o Deus do Velho Testamento era um Deus militar, era um Deus rígido que fazia, não sei o que tem, e daí do nada ele põe a mão na consciência e fala, poxa, eu estou errando tanto, deixa eu ficar mais bonzinho aqui. As pessoas têm essa visão. O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, existiu até algumas seitas e heresias, no caso, que se referiam a deuses diferentes no Velho e no Novo Testamento. Nós passamos, como igreja, por muitas heresias. Agora, o que nós não podemos esquecer é que hoje nós temos ainda leis e ordens, mandamentos, que devemos seguir. Jesus Cristo mesmo disse, olha, eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. E é interessante como Jesus Cristo não somente cumpre a lei, mas em vários aspectos ele aumenta a régua da lei. É só você lembrar do Sermão do Monte que nós já estudamos aqui, em que ele fala, olha, foi dito para vocês, ele fala, quem se deitar com a mulher do outro, adulterou. Eu falo para vocês o seguinte, quem olhar com olhar impuro, já adulterou. Isso não é levantar a régua? Antes a pessoa tinha que cumprir o ato, agora somente dela olhar com um olhar malicioso, ou seja, aumentou a régua, levantou a régua. Nós temos a lei de Deus de forma muito manifesta e muito expressa no Novo Testamento, e Jesus Cristo nos deixou muitos mandamentos para que nós os sigamos. Eu quero até deixar aberto para a igreja para que a gente entenda como igreja, nós estamos entendendo os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos que Jesus Cristo nos deixou? Alguém pode dizer algum mandamento aqui que Jesus Cristo nos deixou? Para a gente ver se realmente estamos com a mente cravada naquilo que Deus nos mandou? Ou será que os mandamentos ficaram só para o Velho Testamento? Que mandamentos Jesus nos deixou? Oi? Amar ao próximo como a ti mesmo. Está lá no Velho Testamento, mas é válido. São princípios. Mas no Novo Testamento houve também novos mandamentos que Jesus Cristo nos deixou. E de pregai. Que mais mandamentos nós temos no Novo Testamento? É importante, gente. Nós, como igreja, temos que ter esse conhecimento. Se eu perguntar aqui, você segue a Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Você fala sim? E o que Jesus Cristo mandou você fazer? Não sei. Obedecer às autoridades. E aí, gente? E aí, igreja? Negar a si mesmo, seguir a Cristo, tomar a sua cruz, estar disposto à morte. Tem gente que pensa que cruz é sogra, tem gente que pensa que cruz é unha com dedão, unha encravada no dedão. Não, cruz não tem nada a ver com isso, cruz tem a ver com morte. Fala, olha, assim como eu vou fazer, façam vocês também, tomem a sua cruz, morram a favor do Evangelho. E aí, igreja, o que mais? Não ser maldizente. Perdoar e orar pelos que perseguem. É importante a gente relembrar das palavras de Jesus, gente. Se nós dissemos que nós somos cristãos, que nós somos imitadores de Cristo, que nós seguimos a Cristo, nós devemos saber o que Cristo nos mandou fazer. É a mesma coisa de você falar assim, eu trabalho na empresa. O que você faz lá? O que seu chefe manda você fazer? Você realmente trabalha naquela empresa? O que a empresa produz? Como cristãos, devemos ter os mandamentos de Cristo no nosso coração. Existe um versículo muito bonito e que nós cantamos aqui, que é assim, eu vou começar, vocês vão até saber o restante. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, qual que é o final? Esse é o que me ama. Se nós não guardamos, não é, estou aqui com a Bíblia, vou guardar na gaveta. É guardar no coração de maneira de viver aquilo. É manter aquilo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não adianta chegar diante de Deus no último dia e falar, Senhor, Senhor, olha, eu expulsei demônio, eu fiz milagre, eu fiz isso.
Aparta-te de mim, eu nunca vos conheci. Vocês não guardaram os meus mandamentos. Vocês não me amam e eu não conheço vocês. Vocês não tiveram um relacionamento comigo. Como igreja, devemos entender o que Jesus Cristo nos manda fazer e guardar isso, viver isso no nosso coração. Então, irmãos, ordens de Deus são para serem cumpridas. Quais ordens de Deus você tem cumprido na sua vida? Quais ordens de Deus você tem desobedecido? Nós vamos ver aqui qual que é o resultado da desobediência. Verifique o seu coração se as ordenanças de Deus têm habitado realmente o seu íntimo. Eu hoje, não sei o porquê, mas Deus me colocou no coração, quando eu acordei hoje, a oração do Pai Nosso, que a gente chama de oração do Pai Nosso, né? Que, embora a gente não fique falando de maneira repetida, mas a gente começa a ver a perfeição daquilo que Jesus Cristo nos traz como modelo de oração, a profundidade que aquilo tem. Pai Nosso que estás nos céus, a gente reconhecendo realmente a grandeza dele. Seja feita a tua vontade, venha a nós o vosso reino. Pão nosso de cada dia, dá-me hoje. Perdoai as minhas ofensas, assim como tenho perdoado a do próximo. Tantas coisas daquele modelo de oração, e eu falei, poxa, minha oração às vezes só está resumida em, Senhor, o pão nosso, pão nosso, pão nosso, pão nosso. O pão meu, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso do pão com mussarela, o Senhor sabe que eu preciso do pão desse jeito. É sempre o pão em diferentes matérias, a gente está pedindo, mas está faltando a gente reconhecer o senhorio de Deus, está faltando a gente falar, Senhor, olha, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado também, assim como eu vou perdoar os pecados de hoje. Ó, Senhor, vem o teu reino, Maranata, Senhor. Está faltando talvez mais coisas na nossa oração para que preenchemos mais a nossa oração de acordo com o modelo que nos foi proposto. Verifique se você tem guardado realmente as palavras de Deus no coração, a oração de Deus no coração. É importante tudo isso. Aqui nós vemos que assim como Adão e Eva, esse profeta novo, ele desobedeceu. Ele não seguiu aquilo que Deus o tinha mandado. Deus falou, você vai fazer assim, assim e assim. Eu te digo isso. Ele deu ouvido a outra voz. Assim como Adão e Eva também deram ouvidos a outra voz, uma voz estranha. É assim que o Senhor falou? Não, mas eu tenho uma palavra contrária a essa. Não, mas espera aí, o que eu tenho aqui para falar para você? Algo diferente. Deus te mandou assim? Não, mas mudou de ideia. Não, Deus falou assim com você? Não, mas é que ele está com inveja, ele está com ciúme, ele está com isso. Ele não quer que você faça isso para você não se tornar como ele. Essas vozes estranhas não estão somente no Éden, não estão somente na vida desse homem, nesse profeta que aconteceu, mas está em cada dia na nossa vida. Em que nós sentamos para estudar a palavra de Deus e no dia a dia uma pessoa vai falar assim, não, mas o pastor falou que é desse jeito. Não, o pastor está defasado. Da época do pastor para agora mudou muita coisa. Na época do pastor, quando o pastor fez seminário não tinha na internet. As vozes estranhas vão levantar de tudo. Ah, o pastor falou isso, mas tem um outro pastor lá na China que falou diferente. Você pode seguir o conselho dele. Vozes estranhas nos vêm a todo dia, a todo momento, para nos fazer desviar do caminho de Deus e para fazer com que nós façamos aquilo que Deus não nos mandou fazer. A segunda verdade que nós temos que entender aqui é que nem todos os que professam realmente falam em nome de Deus. E isso nós podemos falar muito. Gente, se todo mundo que professa falar no nome de Deus realmente falou no nome de Deus, então Deus está totalmente confuso. Porque enquanto uns falam vira para a esquerda, o outro fala vira para a direita. Enquanto uns falam, olha, sobe, o outro fala desce. Ou enquanto uns falam, olha, faz isso, o outro fala não faz isso. Como que Deus pode falar todas essas palavras ao mesmo tempo? E a gente começa a entrar nas aberrações, que todo mundo aqui conhece um pouco, do que as igrejas conseguem fazer, em fazer não a profecia, mas a profetada. Em que começa a falar coisa que é absurdo.
Se ouvisse uma voz dos céus, ia falar assim, eu não falei não, você está louco? É gente mandando casar, sendo que a pessoa já está casada, sabe? É gente falando, não, olha, vai acontecer isso, e não acontece. As pessoas aproveitam que hoje a lei de Deus não está como a lei de Israel, porque na época de Israel, falou e não cumpriu, pedra nele. E as pessoas hoje falam, eu não vou tomar pedrada, então está tranquilo. Mas estão brincando com o nome de Deus. E a palavra de Deus diz, de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Se a pessoa está falando da palavra de Deus, por mais que ela não receba nada aqui, ela vai ter que encarar a Deus lá nos céus e Deus vai falar assim, eu te mandei dizer isso. Eu não quero estar na pele da pessoa quando ela se deparar com Deus. Eu não estou falando daqueles que vieram desse meio e se arrependeram. Eu estou falando daqueles que insistem, que sabem que estão errados e permanecem. Eles vão se derreter diante de Deus. Diante de Deus não vai ter nenhum peito estufado, nenhum nariz erguido. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O que nós mais temos nesse mundo são pessoas falando da palavra de Deus, como da parte de Deus. Mas nem sempre isso está correto. Olha o que acontece aqui nessa história. Versículo 18. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. Ou seja, somos coiguais aqui. Eu sou como você. Sou parceiro, não sou seu inimigo. E um anjo, é sempre um anjo, né? Se você perceber, a maioria das seitas que existem hoje, começa a pesquisar lá no comecinho, a origem. Sempre tem um desgramado de um anjo que aparece para alguém. Vai ver lá com Maomé. Apareceu um anjo para Maomé. Vai ver lá com Buda, certeza que apareceu um anjo. Vai ver, sempre aparece um anjo, sempre tem um anjo. A gente sabe que sempre tem um anjo. A gente sabe que anjo que é. A gente conhece. Eu não vou negar que foi anjo. Mas eu nego a qualidade desse anjo. É um anjo de Deus ou um anjo que percorre a terra? Porque tem. No livro de Jó a gente vê. De onde vens? De andar a terra, percorrer a terra. Fica andando. Olha lá o versículo 18. Anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos que é da parte de Deus. Você está ouvindo um pregador na internet? Amém. É sempre bom a gente buscar, se alimentar, conhecer mais da palavra de Deus. Eu ouço vários pregadores, eu conheço e me aprofundei muito na palavra de Deus em ouvir vários pregadores. No entanto, eu via um que falava uma coisa que eu falava, epa, não é por aí não. Nós não podemos estar abertos a ouvir todas as coisas como verdadeiras. Nós temos que ser como os bereanos. A palavra de Deus fala que enquanto Paulo falava, e olha, para você bater de frente com Paulo, né? Paulo tinha realmente uma didática, tinha realmente ali uma dialética muito boa. Mas o que os bereanos faziam? Deixa eu ver se o que Paulo está falando realmente está de acordo. Deixa eu ver se esse daqui que Paulo falou realmente está de acordo. Verifica aí. Não, vê aí. Se não tiver, não vou nem ouvir. Esses homens foram dignos. Infelizmente, as pessoas perderam isso ao longo do tempo. E toda quanta coisa, Deus mandou te dizer, amém, ó, já virou. Deus mandou dizer, então, se mandou dizer, está dizido. O povo é assim. Muitas vezes ignorante com a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que avaliar se tudo aquilo que temos ouvido realmente está de acordo com a palavra de Deus. E não ao ponto de falar, assim, aí não está certo não, porque é fácil a gente falar isso. Ah, não está certo não. Saiba explicar o porquê que não está certo. Porque senão você é só aquela pessoa da teoria da conspiração. Não, porque não está certo, porque não está. E é porque é mesmo.
Não é nesse sentido. Olha, não está certo porque a palavra de Deus está dizendo isso, isso e isso. E a palavra de Deus não entra em contradição. Nós devemos ser dessa forma. Irmãos, a palavra de Deus fala para a gente, assim como o Job lembrou ali, morra para você mesmo, toma a sua cruz. O que o mundo fala? Olha, se te faz feliz, não é errado. Não é isso que a gente ouve? Não, mas não é errado se te faz feliz. Você tá namorando incrédulo, não tem problema, se te faz feliz, amém. Tem até uma igreja que eu tenho nojo de sair no Instagram, eu lembrei disso aí agora. Eu posso sendo desse jeito aqui pro céu? A pessoa fala, claro, não, Deus te chamou do jeito que você tá, e pode vir, porque olha, tá escrito aqui na palavra de Deus, usa um versículo nada a ver para falar, não, pode vir e manda ver. Deus não faz acepção de pessoas. Pode vir que vai ir a rodo. Então quer dizer, o inferno está vazio. Essas igrejas são tão abertas, que até Satanás entra no céu se for para lá. É absurdo. Enquanto a palavra de Deus nos diz algo como morra para você mesmo, tome a sua cruz, as vozes estranhas não está falando o contrário. Quantas pessoas que saíram do meio nosso aqui porque ouviram vozes estranhas? Quantas pessoas que hoje estão lá fora, mas que antes estiveram aqui, ouviram essas mesmas palavras, ouviram lá de fora. Não, mas seja feliz lá fora. Seja feliz pecando. Você não precisa abandonar Deus, você só não precisa ir para a igreja. Dá para você abraçar o mundo e abraçar a Deus ao mesmo tempo. Isso daí é coisa da tua igreja, não é coisa de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Pode abraçar o pecado, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e as pessoas hoje estão lá no mundo. Só que se você chegar nelas e falar assim, por que você deixou realmente de buscar a Deus, de seguir a Deus, de acreditar em Deus verdadeiramente? A pessoa fala, não, mas eu creio em Deus, eu faço as minhas orações, eu sou isso, eu sou aquilo, mas está indo contrário à palavra de Deus. Se você olhasse para o profeta aqui, enquanto ele estava voltando e falasse, olha, mas Deus não mandou seguir, não, mas eu estou seguindo a palavra de Deus. Enganado, ouviu vozes estranhas. Nem todos os que professam realmente falam por parte de Deus. Quem você tem ouvido? Quem são as vozes que você mais ouve? Talvez nós estamos fracos, frouxos, secos, mirrados como cristãos, porque as vozes que temos ouvido ao longo da semana são vozes estranhas. Enquanto eu aqui que vou estar pregando, geralmente eu prego 1 hora, das pregações de nós três aqui, a minha que mais demora, eu tento diminuir, não consigo. Mas 1 hora que eu estou aqui pregando, quantas horas tem durante a semana que você está ouvindo coisas do mundo? Que você está ouvindo os colegas de trabalho, que você está ouvindo os colegas de escola, que você está ouvindo coisas na internet, entretenimento puro, você liga Netflix, porcaria, você liga YouTube, porcaria, é sempre Instagram, porcaria. Gente, nós temos vozes estranhas todo momento. Durante toda a semana. Se nós não nos apegarmos fielmente aqui na palavra de Deus e falar, olha, eu vou viver esses mandamentos, eu vou guardar esses mandamentos, é coisa de pouco tempo para você ser tragado pelo mundo e estar aqui xoxo, assim. Um crente pálido, sem fervor, sem amor, sem desejo por Deus, porque se alimentou mal. Quando eu voltei aqui com a reunião dos jovens, alguém aqui talvez vai lembrar, eu falei sobre a questão de alimentação de Daniel. E eu falei muito sobre isso. Que Daniel, ele não se deixou alimentar com a comida do rei, mas ele se alimentou com aquilo que era bom. E eu não estou falando de alimento físico, estou falando daquilo que é eterno. Ele se fixou na palavra. Ele fez um trato, ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Se nós não decidirmos também firmemente não nos contaminarmos com esse mundo, nós vamos ser xoxos e fracos, ouvindo vozes estranhas. Se esse homem tivesse decidido firmemente ouvir a palavra de Deus, eu não sei, mas eu acho que até por conta disso daqui, desse versículo aqui,
que eu acho que até que, eu não me lembro agora se foi Paulo, creio que foi Paulo. Na dúvida eu vou chutar em Paulo, que é mais chance de acertar, né? Escreveu a maioria das cartas. Mas é falado lá o seguinte, ainda que um anjo do céu, Paulo, chutar em Paulo é certeza. Ainda que um anjo vindo do céu diga ou ensine um evangelho diferente desse, seja maldito. Por quê? Porque um anjo, de acordo com aqui esse profeta velho, vindo do céu, falou algo diferente do que Deus tinha falado. Então não é à toa que Paulo já fala, olha, não segue a bobeira daquele lá não. Segue certo. Ainda que um anjo fale algo contrário a essa palavra aqui, não siga. Não siga. Cuidado com as vozes estranhas nesse mundo. A terceira e última verdade que nós podemos aprender aqui é que a falta de fé em Deus nos traz consequências terríveis. Gente, essa pregação aqui ela tem versículos, eu não vou trazer porque senão a pregação de 1 hora vai para 2. Mas enfim, a falta de fé em Deus nos traz consequências terríveis. Qual foi o pecado original? Falta de fé. Falta de fé. Não creram na palavra de Deus. Além do pecado original, qual que foi a consequência do pecado original? Morte. Morte. O que nós temos como consequência do pecado está escrito lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O que essa pessoa, no caso esse profeta novo, teve como consequência da sua desobediência? Morte. Porquanto ele não ouviu, olha aqui o que é falado aqui, ó. Versículo 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a haver comido o pão, vai falar aqui em relação a isso. Versículo 24, foi-se ele um leão o encontrou no caminho e o matou. A desobediência traz a morte, o pecado traz a morte para as nossas vidas. E eu pergunto, será que nós realmente estamos sendo obedientes com aquilo que a palavra de Deus nos mandou fazer? Ou será que o evangelho é só o bem bom e vamos tudo para o céu e glória, glória, aleluia? O que será que nós devemos realmente fazer com relação ao evangelho? Eu disse que eu creio, eu tenho uma carteirinha assinada e boa, posso fazer o que eu quiser? O que é muito falado no discipulado, e a gente não pode se cansar de falar disso, é que Jesus não vai ser Salvador se ele antes não ser Senhor. O Senhor é aquele que dá ordem. E nós, como servos, são aqueles que cumprem ordens. Eu pergunto para você, durante essa semana que passou, como é que foi a sua vida cumprindo e servindo a Deus? Quais ordens você cumpriu? O que você realmente acertou? O que você errou? Porque por nós não muitas vezes analisarmos os mandamentos de Deus, a gente está achando que a gente está uma beleza. Por quê? Porque para quem não sabe o que é o certo e o que é o errado, está tudo certo. Se você não sabe o caminho que você vai, qualquer caminho serve. Se eu tenho o mandamento de Deus que fala, olha, você tem que fazer isso, e eu começo a analisar aquele mandamento, guardar no meu coração, falar, eu quero cumprir isso, eu sei quando eu errei ele. Agora, se eu não analiso, eu também não errei. Não é à toa que quando a gente se depara com o discipulado, uma das coisas que a gente começa a ficar horrorizado é que quando chega naquele momento que o pastor abre os 10 mandamentos e que a gente acha que a gente é bonzão, e a gente já começa no primeiro pecado, já dá ruim, beleza, mas tem mais 9. O segundo dá ruim também, beleza, tem mais 8. Até que quando a gente passa de 5, a gente fala, olha, já não passa na prova. 50% aqui. E daí para vir a pá de cal para matar, abre lá em Tiago e fala, se você errou contra um, você errou contra todos, ou seja, estamos tudo lascado. Então, só que quando que foi que a gente reconheceu que a gente era pecador? Quando a gente olhou para a lei.
E quando que a gente vai realmente andar em temor a Deus? Quando a gente tem a lei guardada no coração. Por isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é realmente o que me ama. Por quê? Porque ele vai falar, isso aqui eu não posso, mas eu tenho que fazer isso e eu vou fazer isso. Então isso é amor a Deus. Pastor? Sim, sim. Existe até uma frase no meio cristão, eu ouvi e eu achei muito interessante. Ela fala assim, quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. E é verdade. Quando você quebra o princípio te quebra. Às vezes você fala, não, mas eu quebrei, estou impune, por enquanto. Mas o princípio te quebra. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. A falta de fé em Deus nos traz consequências terríveis. Foi assim com Adão e Eva. A consequência do pecado foi a morte. Tem muitas pessoas que olham de maneira errônea e falam assim, poxa, mas Deus foi tão pesado. Eles erraram uma vez ali, não sei o que e tudo. Por que Deus foi tão pesado? Deus não foi pesado. Deus permitiu que eles ainda vivessem. E Adão viveu quase 1000 anos depois disso e morreu. Teve ali a graça de Deus ainda o acompanhando. E vai falar que isso, Deus foi pesado demais. Deus poderia ter matado ele naquele exato momento que ele mordeu. Como se fosse um veneno, ele poderia cair duro ali. E Deus ainda assim não seria pesado demais, porque ele simplesmente estaria cumprindo aquilo que ele disse. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Deus foi profundamente misericordioso. E vai falar que essa misericórdia da pessoa que Deus falou, olha, se você pecar, você vai morrer, ainda viveu mais 1000 anos até a sua morte, vai falar que isso não foi misericórdia, que não tem misericórdia no Velho Testamento? Existe muito da misericórdia de Deus no Velho Testamento. Você tem seguido as ordens de Deus? Como é que você pode provar isso? Como saber se você realmente tem dado ouvidos às vozes certas ou às vozes estranhas? Qual o seu objetivo de vida? Pelo que você tem lutado? Pelo que você tem trabalhado? Qual que é a sua meta? Se não for nada relacionado ao reino de Deus, já está aí a resposta. Se a gente perguntasse para Paulo, qual que era o objetivo de vida para Paulo? Você imagina, vamos pensar, coloca a sua mente para funcionar nisso, a sua imaginação. Você imagina alguém perguntando para Paulo, Paulo, qual que é o objetivo da sua vida? E Paulo falando assim, olha, eu estou querendo fazer uma meia água aqui, estou querendo fazer uma casa 2 andares, quero comprar 2 cavalos e um carro de cavalo, assim, para poder andar. Não vou nem falar de sentir o cabelo no vento, que eu não sei, muita gente fala que Paulo era careca, né? Você imagina isso? Paulo fala assim, ó, eu pretendo assim juntar umas moedas de ouro, fazer um negócio, ficar assim, sabe, de boa, poder fazer a minha aposentadoria e depois só viver com meus dividendos. Colocar meu pé para cima, fazer minhas viagens, comprar um barco. Você imagina Paulo falando isso? Não cabe na cabeça da gente a gente imaginar Paulo falando isso. Não cabe, eu não consigo pensar, Paulo, eu não consigo pensar em outra coisa por parte de Paulo, a não ser, eu trabalho para o reino, meu objetivo é chegar no reino de Deus, receber a coroa incorruptível, ouvir da boca de Deus, muito bem, servo bom e fiel, eu quero estar lá, eu quero estar diante de Deus. Você imagina isso da parte dele? E eu pergunto para você, é esse mesmo entusiasmo e essas mesmas palavras que partem da sua e da minha boca quando alguém pode chegar diante de você e falar assim, qual que é a meta da sua vida? Paulo ia olhar para a sua meta e falar assim, isso para mim é refúgio, isso para mim ó, é nada. Eu considerei tudo isso como nada, a fim de ganhar os céus. Que vozes você tem ouvido? A falta de fé em Deus nos traz consequências terríveis. Eu sei que cada um de nós aqui temos preocupações no nosso dia a dia. Mas, gente, sabe qual que tem que ser a nossa principal preocupação?
Se Deus me vier buscar hoje e eu estiver diante de Deus, o que eu vou apresentar para Ele? O que eu vou falar para Ele? O que eu vou falar, Senhor, olha, eu fiz isso. Lembra da parábola dos talentos? Uma hora, o dono chega e ele fala, e aí? O que vocês fizeram com aquilo que eu permiti para vocês? O que vocês fizeram de acordo com aquilo que eu dei para vocês? Vocês administraram bem? Vocês frutificaram? Vocês multiplicaram aquilo que eu dei para vocês? Ou vocês vão falar, olha, eu enterrei. Eu enterrei. Eu enterrei porque eu estava preocupado com casa, eu enterrei porque eu estava preocupado em um carro, eu enterrei porque eu estava preocupado com o serviço, tinha muita coisa para entregar. Deu nem para ir para a igreja. O que realmente nós vamos falar quando estivermos diante de Deus? Essa é uma preocupação que tem que estar no nosso coração latejando. Você imagina Deus na frente, você de um lado e Paulo do outro. E daí ele fala assim, e aí Paulo, vamos lá, prestação de contas agora. Paulo, e aí, o que você fez? Fala, Senhor, na minha limitação, eu preguei para toda a Europa da minha época. Eu fui picado por víboras, naufraguei, tomei chicote nas costas, mas pude curar enfermos pela graça do Senhor, pude chamar almas ao arrependimento, pude levar o evangelho, morri por amor de ti. E Deus olha para ele e fala, muito bem, servo bom e fiel. Aí ele olha para você depois. E aí? Danilo, Cauã, Caio, Marielle, Regiane, Cecília, Adriele. E aí? O que você fez por mim? O que nós fizemos? O que estamos fazendo? Eu falei aqui na reunião dos jovens também, eu falei, olha, uma coisa que impacta a vida de qualquer um é a vida de David Brenner. Esse homem morreu com 27. O que me pesa o coração, eu faço 27 esse ano, gente. Esse homem morreu com 27 anos, ele deixou uma coisa maravilhosa. Ele morreu tuberculoso. Ele morreu cuspindo sangue enquanto tossia. Mas lutou para evangelizar os índios. 27 anos. 27 anos muito bem vividos. Viveu mais do que 120 anos nosso aqui. E eu começo a parar para prestar atenção. Senhor, com 27 anos o Senhor chamou ele. Se o Senhor me chamar com 27 anos, eu estou perdido. O que eu vou falar para o Senhor? Eu quero levar coisas para o Senhor, quero poder realmente falar, Senhor, olha, fiz isso por amor de Ti. Morri por amor de Ti. Se nós não vivermos por amor dEle, também não vamos morrer por amor dEle. Não pensa nisso, não. Ah, não, Deus vai dar graça, não sei o quê, para eu morrer, não vou negar até o fim, mesmo que me mate, coloca a arma lá, não sei o que tem, mas dia após dia a gente está negando. A gente está com o irmão do lado, o irmão não, o incrédulo do lado não prega para o incrédulo. Está com a pessoa ali, não fala, tem vergonha. Se a gente tem vergonha de pregar o evangelho, vamos ter vergonha de negar? Não vai. Vai negar. Eu acho muito interessante porque em países onde o evangelho é perseguido para a morte, é tortura e morte. Para mim a morte nem me chama tanta atenção, a tortura para mim é o que me dá azia. Eu sou alérgico à tortura, o negócio me dói. Gente, eu fico imaginando, essas pessoas quando elas se convertem, você sabe, eles não têm tempo para fazer um discipulado de 2 anos, como o pastor nos traz, mas eles falam o seguinte, olha, você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a ser torturado e morto por Cristo? A pessoa fala, eu estou. Então, amém. É o único caráter, morrer por Cristo. A falta de fé em Deus nos traz consequências terríveis. Saiba que crer é mais do que dizer eu creio. É viver como quem crê.
pode olhar e falar assim, Daniel, você sempre traz umas palavras meio de chulapada, né? Não tem um alívio, né? Não tem uma coisa. Porque a gente precisa, gente. É o que a gente precisa. Antes a gente tomar uma chulapada aqui numa pregação do que tomar uma chulapada de Deus naquele dia. Aqui a gente ainda tem como falar assim, não, é realmente, vamos mudar, vamos fazer isso, vamos buscar Deus, vamos fazer diferente. Quando a gente estiver diante de Deus, não vai ter mais, não, vou fazer diferente, vai fazer diferente que jeito? Tá todo mundo no inferno já. Para quem que você vai pregar? Todo mundo aqui já é salvo. O que você tinha, o tempo que você tinha para realmente fazer a palavra de Deus ser expandida, era na terra e você desperdiçou. Que a gente possa realmente ouvir as vozes certas e cumprir a palavra de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Eu quero frisar novamente as três verdades. A primeira verdade, ordens de Deus são para serem cumpridas. Existe, no final de Marcos, um ide e pregai. Esse é o mandamento que Deus nos dá. Essa é a ordem que deve ser cumprida. Segunda verdade, nem todos os que professam realmente falam em nome de Deus. Avalie, mediante a Escritura. E terceira verdade, a falta de fé em Deus nos traz consequências terríveis. Irmãos, eu quero abrir com vocês, eu acho interessante como cada vez que eu trago essa mensagem aqui sai de uma forma diferente. As outras vezes que eu preguei, era bem diferente, as mesmas verdades, mas Deus dá um contexto, Deus dá um segmento diferente. Eu louvo a Deus pela palavra santa dele. E louvo a Deus por essa oportunidade de estar podendo aqui compartilhar da palavra de Deus, porque se eu estou tendo essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus, é porque Deus me resgatou. E eu louvo muito a Deus por isso. Deus possa falar o coração de cada um de vocês, assim como falou no meu nesta noite.